Oi pessoal, então hoje a gente vai falar sobre o Simple Present, que é uma das mais fáceis, uma das conjugações mais fáceis de se aprender a língua inglesa. Então eu vou explicar para que serve, vou dar alguns exemplos sobre como funciona o Simple Present. Então, Simple Present, ele é usado para que as pessoas expressem hábitos ou fatos gerais, ações repetidas, emoções ou desejos permanentes. Então, por exemplo, I smoke, quer dizer que significa eu fumo. É um hábito, é uma coisa que quando as pessoas fumam é uma coisa que acontece, é um hábito delas, acontece todo dia. Ou, por exemplo, I work in London. Quando uma pessoa mora em Londres, ela trabalha em Londres, isso é uma situação permanente. Então, ela trabalha em Londres, ou ela, I live in London. Quer dizer a mesma coisa, tipo, eu moro em London, no meu caso, I live in Brasil, em São Paulo. É uma coisa permanente, eu vivo em São Paulo. Ou London is a large city, que é um fato geral, é uma coisa que é um fato, não tem como mudar. O São Paulo is the biggest city in Brazil. São Paulo é uma das maiores cidades no Brasil, é um fato geral. Também serve para dar instruções ou indicações. Então, you walk for 200 meters, then you turn left. Então, quer dizer assim, você anda por 2.000 metros e depois você vira à esquerda. E aí, pra dar uma indicação de algum lugar, por exemplo, the store you're looking for is on your left. Tipo, a loja que você estava procurando está à sua esquerda. Também serve para falar sobre eventos programados. Então, your exam starts at 9 o'clock. O seu exame começa às 9 horas da manhã. Então, sua prova, coisas assim. E também para se referir ao futuro dependendo dependendo da conjunção que você usa e depois delas. Então, por exemplo, pode aparecer depois de after, when, before, as soon as e until. Então, he'll give it to you when you come next Saturday. Ele vai dar isso pra você, qual seja o objeto, quando você vier no próximo sábado. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que o Simple Present não pode ser usado para ações que estejam ocorrendo, tipo, agora, como eu estou gravando o vídeo. Então, não é uma coisa que tá acontecendo agora, então eu não uso o Simple Present para falar I am making this video. Ele não serve para esse tipo de situação. Então eu vou também dar mais alguns exemplos para que seja mais fácil entender como funciona. Então, quando você vai falar de hábitos, he drinks tea after breakfast. Então é um hábito, a pessoa sempre toma um chá depois de tomar o café da manhã. É um hábito dela, é uma coisa que ela faz sempre. She only eats fish. A mulher, ou a moça, ou a menina, não sei, o she é um feminino, então ela só come peixe. Então é um hábito dela, ela não come os outros tipos, ela não come carne, ela não come frango, ela só come peixe. They watch television regular. Então, tipo, eu assisto televisão regularmente. É uma coisa que acontece sempre, é regular. É um hábito, eu assisto televisão todo dia, toda hora, todo minuto. Ou I am always on my phone. Eu sempre tô no meu celular. É um hábito, as pessoas têm o hábito de mexer no celular todo dia. Ou para falar sobre ações ou eventos repetidos. Então, we catch the bus every morning. Por exemplo, você pega o ônibus, a gente pega o ônibus todo dia. Então, uma coisa que é uma ação repetida. Todo dia de manhã a gente tá lá pegando o ônibus. Ou it rains every afternoon in the hot season. Então, toda vez que tiver no calor, no caso summer ou hot season, vai chover à tarde. É uma coisa que é um evento repetido, que sempre acontece. Ou they drive to Monaco every summer. Uma pessoa rica, que não é no meu caso, viaja pra Mônaco todo verão. Acontece. É uma coisa, é um hábito, quer dizer, são ações repetidas, é uma coisa que a pessoa vai pra Mônaco todo verão. No meu caso é I go to Minas Gerais every year. É uma coisa que acontece, é uma ação, é um hábito meu. É um evento repetido, então todo ano eu estou lá em Minas Gerais. Agora, para fatos gerais, por exemplo, water freeze at 0 degrees. Então, a água vai congelar quando tiver 0 graus. Isso é uma coisa que é um fato geral. Acontece se você colocar agora sua garrafinha de água no congelador e ela tiver 0 ou menos do que 0, ela vai congelar. É o que acontece. Her mother is Peruvian. Quer dizer que a mãe dela é Peruvian. Peru? Eu acho que é peruana, não sei.
A gente não sabe tudo, né? Ou, por exemplo, the Earth revolves around the sun. Então, a Terra, ela gira ao redor do Sol. É uma coisa que foi comprovada, é um fato geral. Também serve para instrução ou orientação. Então, por exemplo, open the packet and pour the contents into hot water. Então, você vai abrir, quando você vai fazer um bolo, alguma coisa, aí tá lá pra você abrir o pacotinho e colocar na água quente. Ou uma orientação quando você compra um celular. Open the packet, que é pra você abrir, por exemplo, pra abrir uma ação, uma orientação. Eventos programados. Então, por exemplo, his mother arrives tomorrow. Então, a mãe dele chega amanhã. Uma coisa tá programada. Ela comprou a passagem dela e ela vai chegar amanhã. E para construções no futuro. Então, por exemplo, she'll see you before she leaves. Então, no futuro, ela vai ver você antes que você viaje ou que você vá. Então, tem aqui, a gente tem, como toda língua, a afirmativa, a interrogativa e a negativa. Então, por exemplo, I want é afirmativa, eu quero. Do I want, quer dizer, eu realmente quero. Ou I do not want, ou I don't want. Você tem as duas formas, você pode usar o do not ou don't. Então, tem o you want, do you want, ou you do not want. Aí, quando a gente vai falar de he, she, it, a gente tem que lembrar que na afirmativa vai sempre um S no final. Então, por exemplo, he, she ou it wants, ou needs, ou gives. Então, toda vez que a gente tiver no he, no she ou it, a gente tem que lembrar que vai sempre acrescentar a letra S, menos na afirmativa. Quando a gente vai para interrogativa ou para negativa, como a gente tem o uso do do, a gente não precisa colocar o S. Então, does she want, que aí o do vira does. Ou she doesn't ou does not want. Então, o verbo continua normal e você só coloca o auxiliar, que no caso seria o do. No caso do he, she, it é o does. Aí, pra terminar, tem o we e o they. Então, they want, we want. E aí, quando a gente vai passar pra interrogativa, fica do they want ou they do not want. E eu acho que é isso mesmo. A gente tem que sempre lembrar que também tem alguns verbos na terceira pessoa que eles são irregulares. Então, você tira o Y e coloca o IES, tipo cry. Quando você vai falar, por exemplo, no she cries, você não coloca C-R-I-Y, é C-R-I-E-S. Então fica she cries. Ou quando você vai falar do flies, fica F-L-I-A-S. Vou falar em inglês também, né, pra ver que a gente consegue. Então, por exemplo, he goes to school every morning. She cries 2 times in a week. Tipo, ela chora 2 vezes na semana. Acontece. E eu acho que é isso. Então, essa é a ideia sobre Simple Present. E é muito fácil lembrar principalmente do he, she ou it, que quando você vai falar dos verbos você coloca o S no final. Ou tem alguns verbos regulares, tipo cry ou fly, que ao invés do S você tira o Y e acrescenta o IES. E lembrar que quando tá ou na interrogativa ou na negativa, o S some, então fica do we want. Fica o want normal, porque você usa o auxiliar do ou does, no caso do he, she, it. Acho que é isso. A minha aula. Professora, dá o 10 pra gente, hein?